Olá amigos, estou de volta para dar prosseguimento ao nosso mini curso de HTML. Hoje é a nossa aula de número 3 e hoje iremos falar sobre listas, tá? Essas listas que servem para organizar informações dentro de uma página, tá? E existem três tipos de listas. A primeira é a lista de definição ou lista de glossário. A segunda é a lista não ordenada ou lista não numerada. E temos a lista ordenada, ou também conhecida como lista numerada. Como eu já disse, são listas que servem para que você consiga organizar informações dentro da sua página, ok? Então vamos começar falando sobre a lista de definição, né, que também é conhecida como lista de glossário. Tá? Ela serve para que você consiga organizar informações como se fosse um glossário, um índice de um livro, por exemplo. Tá? Então você consegue montar uma lista e os próprios atributos da lista é que vai dar aquela aparência de lista de glossário, de índice, ok? Então como que funciona? Vamos começar aqui. Primeira coisa que a gente tem que fazer é abrir a tag dessa lista, tá? Vamos colocar aqui um comentário, né, para que a gente entenda o que significa cada lista. Lembrando que eu ensinei como se faz comentário na nossa primeira aula, tá? Então vamos colocar aqui. Ok, então aqui a gente vai falar sobre lista de definição. Lembrando que quando a gente coloca aqui um comentário, esse comentário não aparece na nossa página, tá? Só vai aparecer aqui no nosso código. Então vamos começar. A lista de definição começa da seguinte forma. Vou abrir uma tag, vou colocar DL, fechar a tag, vou abrir e fechar a tag, tá? DL, ok? Então vamos lá. Como que funciona um item de um glossário, tá? De um índice? Funciona da seguinte forma. Em geral você tem um título, e esse título vai abranger algumas informações. Então esse título tem um destaque, e essas informações que vão conter nesse título vai ficar logo abaixo em um outro destaque, ok? Então vamos começar. Para a gente dar destaque a esse título, como que a gente coloca? A gente vai colocar assim, ó, DT, né? Eu vou abrir a tag e vou fechar, barra DT. E aqui dentro eu vou colocar, tá? Então vamos colocar assim, mini curso de HTML. Okay? Então eu estou dando uma definição aqui para o título. E os itens que vão compor esse título, né, essa informação, eu vou colocar com a tag DD, tá? Vamos abrir e fechar a tag DD, tá? Então, a informação é mini curso de HTML, tá? E o que vai conter nesse mini curso de HTML, tá? Então vamos colocar algumas coisas que já se passaram na nossa aula. Primeira coisa foi introdução. Vamos fechar aqui. Depois tivemos sobre links. IMG, né? Falamos sobre a tag IMG. Também falamos sobre a tag body. Ok? Então isso aqui já vai dar para a gente entender como que funciona, tá? Vamos salvar e vamos visualizar na nossa página. Olha só, entendeu? Então, quando eu coloquei a tag DT, ele deu um destaque diferente para o título, e a tag DD, ele deu um destaque diferente aqui também para as nossas informações que contém esse título. Tá? Então, para isso que serve a tag DL, que é a tag de definição. Tá? Então, você consegue montar uma lista organizada. Tá? Então, a função dela é essa. Então, quando você monta dessa forma, ela já vai conter essa aparência. Ok? E também dá para você formatar. Ok? Vou colocar aqui uma formatação, como a gente já havia aprendido. Vou colocar aqui font, espaço, face, igual.
O Face, lembrando que é o tipo de fonte, vou colocar Arial, sempre coloco Arial. Vamos colocar um tamanho, né? Size. Colocar aqui 2. Color, né? Que é a cor. Vou colocar vermelho. Red. Vamos fechar aqui embaixo. Quero que tudo fique vermelho. Olha só. Ou então eu posso mudar. Posso fazer só com que o título fique em vermelho. Vamos copiar essa formatação aqui de cima. Ctrl+C e vamos colocar aqui no restante. Eu quero que o restante, né, que são as informações que compõem o título, fiquem em azul. Então colocamos aqui dentro e vamos fechar com /fonte. Então, no título, que está aqui em cima, né, posso até mudar aqui para baixo para ficar mais certinho. Né, o título vai ficar de uma cor e o restante, né, que eu abri aqui em cima e fechei aqui embaixo. Então quer dizer que todo esse grupo aqui, entre a tag fonte e /fonte, vai ficar em azul. É blue. Salvei. Olha só. Conseguiram entender como que funciona? Posso até deixar com mais uma formatação. Tá? Eu vou deixar em negrito, só que eu vou colocar em negrito com uma outra forma de deixar o título em negrito, né? Alguma palavra em negrito. Lembra que eu mostrei para vocês do B e fechando com /B que deixa em negrito? Tem outra tag chamada strong, que também serve para que você deixe a sua palavra, né? Alguma parte do seu texto em negrito. Strong. Salvei. Olha só. Também serve para deixar negrito. Agora vamos passar para um outro tipo de lista. Vamos colocar aqui. Agora vamos passar para um outro tipo de lista. Vamos abrir aqui o nosso comentário. Lista não ordenada. Né? Lista não ordenada ou lista não numerada. Ok? Vamos colocar aqui. A lista não ordenada serve para que você consiga listar itens, tá? Vários tipos de itens. Por exemplo, você pode estar utilizando para listar um produto, onde esse produto pode conter algumas outras informações, como por exemplo, o nome do produto, imagem do produto, o valor do produto, como se fosse uma exibição de um produto em uma loja virtual, por exemplo, tá? Como que eu utilizo essa lista? Eu vou abrir a tag UL, vou fechar com /UL, e aqui dentro a gente coloca as informações. Como é que eu vou listar esses itens? Eu vou utilizar a tag li. Vou fechar com /li. E aqui dentro eu vou colocar as informações que eu desejo. Tá? Eu vou colocar um produto aqui chamado monitor. Vamos abrir aqui agora a tag li novamente. Vamos fechar a tag li. E aqui eu vou colocar a imagem, tá? Então, lá dentro da minha pasta eu tenho uma imagem chamada monitor. Então, vamos colocar aqui. Abrir a tag img, espaço src, igual. Abre e fecho aspas e vou colocar aqui imagens barra monitor.png. É a extensão da imagem que eu tenho. Vamos dar um espaço, vamos colocar aqueles atributos, né? Vamos colocar o título com o title. Monitor. Vamos colocar o alt. E vamos fechar. Olha aqui, eu coloquei o caminho da imagem, o título e o alt. Lembrando que esse alt aqui é uma opção de acessibilidade para que os programas de leitores de tela consigam identificar esse tipo, o que significa essa imagem, ok?
E aqui embaixo eu vou abrir o li novamente, fechar com barra li. Vou colocar aqui o valor, vou colocar um cifrão, vou colocar R$800, certo? Vou salvar. Vou abrir aqui a minha página, vou atualizar. Olha só. Então eu coloquei aqui o nome do produto, né? Coloquei aqui o valor e aqui tem a imagem do produto, tá? Então eu estou organizando. Perceba que a lista, quando ela não é ordenada, ela coloca esse tipo de marcação aqui, ó. Esse tipo de marcação, que é essa bolinha, chamada de disco, né? Então vamos formatar aqui para ficar mais interessante. Aqui dentro, aqui eu vou colocar aquela tag que a gente aprendeu, que é a tag H. Vou colocar H3. E aqui no final eu vou colocar H3. Barra H3. Olha só. Dei um destaque maior. E aqui eu vou colocar o H4. Olha só. Então perceba que com esse tipo de lista eu consigo fazer, é uma das coisas que eu consigo fazer, tá? Fazer esse tipo de listagem. Eu também posso utilizar essa lista para estar listando, né, para estar organizando um menu de opções, tá? Então vamos fazer um exemplo aqui. O L, fechar com barra o L, né? Colocar o li, né? Li, barra li. Vou colocar aqui, tipo, página inicial. Vou copiar aqui em cima para ficar mais rápido. Vou colocar aqui produtos. Serviços. Localização e contato. Salvei. Olha só. Então aqui eu estou organizando uma lista de um menu de um site, tá? Então aqui vai ser uma lista que a gente vai utilizar bastante quando a gente estiver desenvolvendo nossos sites utilizando o CSS, tá? Através dessa lista a gente vai criar os nossos menus e através do CSS a gente vai dar vários tipos de efeito no nosso menu através dessas listas, tá? Eu tenho uma outra lista que é a lista ordenada ou lista numerada. É a mesma função da lista UL, só que ela tem um outro tipo de marcação, tá? Eu vou até copiar isso daqui, ó, para ficar bem mais rápido para a gente entender. Ó. É a mesma coisa. A única coisa que muda é que em vez de UL, você vai utilizar OL. OL, tá? Vou colocar aqui. Vou colocar aqui a nossa informação, que tipo de lista se trata. Lista ordenada. Ok? Então, salvei. Olha só. Isso aqui é uma lista ordenada. Ela tem um outro tipo de marcação, ok? Então aqui eu tenho uma lista não ordenada, que ela tem esse tipo de marcação. Tem uma lista aqui de glossário, que ela tem esse tipo de definição. E tenho aqui a lista ordenada, que ela tem esse outro tipo de definição. Tá? Mas você também pode colocar alguns atributos nessas listas para que você mude a marcação dela. Tá? Então, mesmo que sendo uma lista não ordenada e aqui sendo uma lista ordenada, você pode mudar o tipo de marcação que ela tem. Tá? Então, vamos dar um exemplo aqui. Ó. Eu posso utilizar uma marcação de disco, né? Que é essa bolinha toda preta. Posso utilizar uma outra marcação que é um círculo sem o preenchimento do meio. Posso utilizar também uma marcação de quadrado, né, o square. Posso também utilizar uma marcação de números romanos, ok?
Então você que escolhe, tá? Então vamos fazer algum exemplo aqui, ó. Se eu colocar aqui direto na UL, eu vou mudar para toda a lista. Se eu quiser colocar uma marcação diferente para cada lista, aí eu coloco na li, tá? Então ali é uma formatação individual para cada item e a UL é uma formatação geral. Então vamos colocar geral primeiro para que vocês entendam. Então, para que eu consiga mudar o tipo, eu vou colocar o atributo type. Type igual, abre e fecha aspas, lembrando que tudo minúsculo, né? Type. E aqui eu vou colocar o circle, né? Circle. Salvei. Olha só. A marcação mudou. Tá vendo? Agora não tem mais essa marcação, que é essa bolinha toda preta. É uma marcação diferente. Tá? Se eu quiser mudar a marcação só em um item, então posso mudar sim. Apaguei daqui. Vou vir aqui no li. Colocar o type. Colocar circle. Voltei. Olha só. Só mudei em um item. Tem outras marcações que eu posso estar utilizando. Então eu vou ter que mudar aqui item por item para que vocês entendam. Então eu vou colocar aqui type igual, abre e fecha aspas, e vou colocar square. Salvei. Olha só o tipo de marcação que tem agora. E essa aqui são algumas marcações que eu tenho para a lista não ordenada. Mas eu também posso utilizar, né, eu vou apagar aqui, eu vou colocar tudo geral aqui. Eu posso utilizar uma marcação numerada mesmo numa lista não ordenada, ok? Então vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, type igual, abre e fecha aspas, vou colocar o número 1. Esse número 1 indica que a lista inteira vai ser numerada, tá? Salvei, olha só. Então, era não ordenada, eu mudei o atributo, né? Eu adicionei um atributo e ficou agora uma lista ordenada, ok? Eu posso mudar também essa lista para uma lista com uma marcação que vai de A a Z. Olha só, uma numeração alfabética. Vou colocar o A minúsculo, salvei, mudou para outro tipo de marcação. Se eu colocar o A maiúsculo, salvei, vai ficar a mesma coisa, só que com letras maiúsculas, tá? Vamos utilizar aqui também na OL, a mesma coisa eu posso utilizar aqui na OL também, eu posso mudar o tipo de marcação para uma marcação não ordenada, ou posso permanecer com a lista ordenada. Ou então eu posso utilizar um tipo de marcação que é a marcação romana. Eu coloco a letra I, olha só, virou um tipo de marcação romana, né, com números romanos. Se eu colocar maiúsculo, olha só, vai ficar uma marcação toda minúscula, toda maiúscula, ok? Então deu para entender? Esse tipo de marcação aqui de lista é uma lista de definição utilizada para estar definindo informações de um glossário, de um índice. Tem uma marcação não ordenada, que ele tem esse tipo de marcação, né? Eu posso utilizar para estar expondo produtos em uma página. E tenho essa marcação aqui, que é a marcação ordenada, que é um outro tipo de marcação que eu também posso estar utilizando para estar listando menus e outras coisas que vocês desejam, que vocês achem interessante, ok? Então, essa é a nossa aula de listas, espero que vocês tenham gostado. Tá? Na nossa próxima aula, a gente fala um pouco mais sobre HTML, ok? Não esqueçam de deixar os seus comentários e, se alguém tiver alguma dúvida, é só postar que a gente vai responder sem nenhum maior problema, ok? Então, aquele abraço e até a próxima aula.